Seu cachorro se esconde sempre que escuta um trovão? E você, se assusta com os raios? Sabe como são formados os raios e os trovões? E a diferença entre raios e relâmpagos? Hoje a gente vai te explicar. Para começar, tem tudo a ver com átomos. Os átomos são a unidade de tudo, inclusive das nuvens. Eles têm cargas positivas e neutras em seu núcleo e cargas negativas, os elétrons, que orbitam ao redor, fazendo com que os átomos sejam neutros. Porém, quando as substâncias ou objetos se colidem ou se atritam, existe uma troca de cargas, que rompe a neutralidade do átomo, fazendo com que os elétrons migrem de um corpo para outro, deixando um objeto com carga negativa e o outro carregado positivamente. Bom, sabendo disso, vamos começar pelos raios. Dentro das nuvens, existem partículas de água e cristais de gelo. Quando essas partículas se atritam nas nuvens durante as tempestades, a troca de cargas faz com que normalmente a parte inferior da nuvem fique com mais elétrons, ou seja, negativa. A nuvem fica então que nem uma pilha, com sinal positivo em cima e negativo embaixo. O solo, por sua vez, por diversos fatores, tem carga elétrica positiva. Essas forças opostas se atraem mutuamente. Assim, as cargas negativas, ou seja, os elétrons, se movem em direção à carga positiva. O encontro entre as cargas provoca uma descarga elétrica, como a energia que sai da tomada, mas muito mais forte. E essa descarga é o raio. O ar, normalmente, não é condutor de energia, mas quando a diferença entre as cargas negativas e positivas é grande o suficiente, ocorre esse deslocamento de elétrons, que deixa o ar ionizado, o que faz com que a energia seja conduzida assim que o encontro entre as cargas opostas ocorra. Isso tem a ver também com por que os raios caem sempre em locais mais altos. É uma simples questão de distância mesmo. O caminho que os elétrons têm que percorrer das nuvens até o solo é muito maior do que das nuvens até o topo de um prédio ou uma árvore, por exemplo. Por isso, nunca é bom se proteger de uma tempestade de raios embaixo de árvores. As cargas negativas se conectando para descer em direção às cargas positivas é que dão o formato de raiz ao raio, que cai meio em zigue-zague em direção ao chão. Essa forte descarga elétrica emite radiação eletromagnética, uma parte da qual sob a forma de luz, ou seja, a gente vê um clarão no céu, que é o relâmpago. Podemos dizer que o relâmpago é a manifestação visual do raio. Essa descarga também libera calor, muito calor. O ar ao redor do raio é rapidamente aquecido e atinge temperaturas altíssimas, entre 20 e 30 mil graus Celsius, em apenas 0,00001 segundo. O ar se expande rapidamente devido ao aquecimento, provocando uma enorme pressão e um tipo de explosão, que é o trovão. Isso! O trovão é a manifestação sonora do raio. Mas por que o som do trovão vem bem depois da luz do relâmpago, se ambos são provocados pelo raio? Pela simples diferença na velocidade de propagação da luz e do som. A luz viaja a aproximadamente 300 mil km por hora, enquanto o som atinge cerca de 1.224 km por hora. Assim, sempre ouvimos o trovão um pouco depois de vermos o relâmpago. Existem também os raios que vão de baixo para cima, quando acontece de objetos carregados negativamente na Terra encontrarem uma nuvem carregada positivamente, mas são menos comuns. Além disso, os raios podem acontecer entre nuvens, quando nuvens com cargas opostas se encontram, e até mesmo dentro de uma mesma nuvem, quando as partes carregadas positivamente e negativamente se conectam. Bom, hoje era isso. E se você, como eu, acha linda e adora observar uma tempestade de raios, lembre de nunca fazer isso em terrenos abertos, na água ou embaixo de árvores. Nos vemos na próxima!